A gente não podia começar com outro tema, senão a baixaria que está esse debate para a candidatura de prefeito da maior cidade do país. Que vergonha! Após levar uma cadeirada do apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, os tucanos são agressivos durante um debate para a Prefeitura de São Paulo. O influenciador Pablo Marcel, que também é candidato a prefeito pelo PRTB, teve alta hospitalar nesta manhã. Ele deu entrada ontem no Hospital Sírio-Libanês, região central de São Paulo, logo após sofrer a agressão. De acordo com o boletim médico, o candidato apresentou traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito também, que ele usou para proteger, típica lesão de defesa, sem maiores complicações associadas. O advogado de Pablo Marçal registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria contra o apresentador. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública confirmou que o caso foi registrado no Distrito Policial do bairro Jardins, na capital paulista, na noite de ontem. Da Atena arremessou a cadeira em Marçal no início do quarto bloco do debate realizado na noite deste domingo pela TV Cultura. Os dois discutiram após o empresário ter relembrado a acusação de assédio. O influenciador, então, provocou o tucano, mencionando o último debate da TV Gazeta, no qual da Atena quase deu um tapa em Marçal. Meu querido Emerson Tawil, advogado criminalista. Primeiro, uma lesão corporal, né? Essa lesão no tórax, esse osso aqui é o osso externo que protege a cavidade torácica, é o mais resistente. E também uma lesão típica de defesa. Como é que você analisa esta situação do ponto de vista político e jurídico? Triste, não? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos de bancada, nossa audiência. É uma vergonha a gente ter que presenciar um ato como esse, inédito, inclusive, em todos os debates existentes e em todos os meios de comunicação já presenciados. Do modo como o Pablo conduz, e aí eu digo que Pablo conseguiu fazer um divisor de águas na política nacional, porque ele conseguiu trazer todo o cenário político para o mundo dele, do qual ele impera, ele reina, que são os cortes, essa coisa da influência, essa coisa do poder de persuasão, e parece que todos os candidatos estão caindo nessa cilada em que Pablo Marçal vem tramando desde o início. Ele sai à vanguarda disso, inclusive aqui o nosso colaborador, até você ouviu, já no Break News, saiu que depois desse episódio, Pablo Marçal subiu 26 pontos, inclusive ultrapassou o Corinthians. Mas não podia perder a piada, né? Mas é vergonhoso, né? Brincadeiras à parte, isso não poderia acontecer. Da Atena, um grande comunicador do meio das redes sociais também, acabou declinando sobre as provocações insistentes de Pablo Marçal, não só a ele, mas a todos os outros candidatos, e infelizmente perdeu a cabeça, perdeu a linha, e quando você passa para a parte de agressão, você perde toda a sua razão. Infelizmente é um episódio que vergonhosamente o eleitor teve que presenciar e precisamos aguardar agora os próximos episódios. Porque quem tirou proveito disso? Não sei se Pablo Marçal acabou tendo um proveito disso, politicamente falando. Da Atena, com certeza, acabou tendo seus pontos negativos ali, emergiu isso daí de uma forma muito negativa. Os outros candidatos não tiveram a oportunidade de ter um debate um pouco mais aprofundado, porque o que o povo quer ouvir, a gente tem também percebido isso nas ruas, é que querem ouvir propostas. E não só ofensas. Essa parte dos cortes, das ofensas, foi aquele momento inicial, que foi legal, foi uma coisa cômica, né? Muitos entendem isso como uma forma cômica, mas, na verdade, toda essa parte aí de humor, no final tem um resultado que pode ser o choro do eleitor por conta dos 4 anos, caso um candidato que não mereça estar no cargo de prefeito da maior cidade do país fique pelos 4 anos. Mano Ferreira, quem perde e quem ganha com esse tipo de ação? Porque, em primeiro lugar, o debate fica prejudicado. Até agora, ninguém conseguiu ouvir nenhuma proposta dos candidatos para a cidade de São Paulo. E, em segundo lugar, fica demonstrado aí o espírito mais violento, seja na violência verbal, seja na violência física e, no caso do da Atena, mostrando que não suporta críticas. Teria ele aberto mão já da eleição para prefeito? Como você vê toda essa problemática do debate? Capês, primeiro, boa tarde a você, boa tarde aos amigos da bancada, boa tarde para a nossa audiência da Jovem Pan. Eu diria que quem perde é a democracia e quem ganha é a barbárie, que é o que resta quando a política entra em falência. A gente está falando aqui do debate da maior cidade do Brasil, a maior cidade do hemisfério sul.
Então, não é algo trivial. Eu costumo dizer, Capês, que todos nós, seres humanos, temos dentro de nós os instintos mais primitivos e também o potencial de civilização. Quando a gente vê o debate político descambar por uma cadeirada, o que a gente está falando é que nós estamos nos entregando aos instintos primitivos que tem dentro de nós. E eu acho que, nesse sentido, o eleitor e o cidadão paulistano têm um papel essencial sobre o rumo dessa história. Nós vamos aplaudir a barbárie, nós vamos nos render aos instintos primitivos que a natureza nos governa, ou nós vamos demandar civilização, nós vamos demandar um rumo positivo para a cidade de São Paulo, um rumo que tente extrair de nós aquilo que temos de melhor e não os instintos naturais. Eu acho que esse é o ponto essencial. O comportamento que o eleitor vai ter diante dessa baixaria é o que vai definir se nós vamos seguir vendo um circo de horrores que a cada capítulo dobra a aposta naquilo que nós temos de pior, ou se veremos um rumo de debate sobre o futuro de São Paulo e aquilo que de fato importa para resolver os problemas comuns que nós temos como sociedade. Então, acho que nessa história ninguém ganha. Só quem ganha é quem aposta na barbárie. Eu espero que o eleitor de São Paulo aposte na civilização, porque é isso que faz de São Paulo a maior cidade do Brasil. Não é a barbárie e a baixaria. Agora, Davi Andrade, eu, quando estive no Ministério Público, durante muitos anos, eu combati junto com a Polícia Militar, 2º Batalhão de Choque, a violência das torcidas organizadas de futebol. E a gente via sempre que tinha uma briga dentro do campo, isso dava um péssimo exemplo, porque isso irradiava essa violência para os torcedores. Nós vimos aqui, daqui a pouco a produção vai colocar novamente, uma imagem de um crime, um flagrante delito. Então, até que ponto, em primeiro lugar, isso pode influenciar também na violência da periferia? E por que não houve, no caso aí, uma prisão em flagrante do caso do Datena? Porque pode ser até uma tentativa de homicídio, porque foi um golpe com um objeto contundente. Professor Capês, colegas da mesa, boa tarde à nossa grande audiência. Eu fico vendo isso, Capês, e assim, com muita tristeza, porque como o Mano disse aqui, o Emerson também, né? É a maior cidade da América Latina, capital do maior estado em termos econômicos do Brasil, né? São Paulo merece mais do que isso, merece muito mais do que isso, né? Merece mais do que a barbárie, como o Mano disse aqui. Eu tenho acompanho de longe os debates aqui, é incrível, nós não vemos nenhuma proposta na mesa, pelo menos eu não vi proposta de nenhum candidato na mesa, propostas efetivas em relação aos problemas da maior capital da América Latina. O que a gente vê é uma cadeira voando, barbárie, um falando do passado do outro, levantando questiúnculas a respeito do passado um do outro, tentando macular a reputação do outro, mas em relação aos problemas das cidades, problemas reais, né, Capês? Não vi proposta, eu pelo menos no que acompanhei, não vi proposta alguma, né? E aí eu fico pensando, eu sempre quando vou em Brasília, eu gosto de visitar o Memorial JK, né? Vou lá e gosto de ficar ali contemplando ali. O presidente JK, claro, eu não estou querendo comparar as coisas não, mas o presidente JK era um poliglota, falava 5 idiomas, médico. Aí eu fico pensando, sabe, Capês, colegas da mesa, quantos degraus da cidadania nós tivemos que descer para chegar nesse nível de pessoas que disputam liderança política no país, que devem ser, gostaria de lembrar aqui a nossa audiência, devem ser os nossos servidores. Eles devem ser os nossos servidores. Você imagine que tipo de servidor a gente pode colocar na mesa, um sujeito que manda uma cadeira no outro, né? Enfim, é muito triste isso. E muito triste, eu acho, para a capital paulista. São Paulo merece mais, muito mais do que isso que a gente... Agora, Davi, olha isso. Olha agora essas... Olha, imagine o seguinte, se o Pablo Marçal não se protege com as mãos. O Datena não está vendo se ele vai se proteger ou não. Sim. Se ele não se protege, isso é um golpe que pode pegar ali na região frontal ou na temporal. Olha lá. É um golpe, isso pode ser desdobrado numa acusação mais grave. Sim. E olha só, após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, o candidato Pablo Marçal falou com a imprensa. Vamos acompanhar. Aos brasileiros que comemoraram aí que eu mereci, realmente o povo tem merecido esses governantes que a gente tem. Eu fico imaginando
Se um homem como o Luiz da Atena tem coragem de fazer isso com um cara do meu nível, o que ele não faz com a mulher? Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário aqui. Aonde que eu estaria se eu tivesse dado uma cadeirada nele? Ia estar encarcerado agora, né? Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Bom, Henrique Kriegner, de fato, ele coloca, o golpe ele visava uma região nobre do corpo, que é a frontal ou temporal. Agora, não sei se vai ficar só no BO ou não. E fica também o péssimo exemplo. Como você analisa, como cientista político, toda a repercussão desse episódio, além de uma humilhação para a cidade de São Paulo, de ter candidatos que não conseguem debater um tema que seja importante para a cidade? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham, aos colegas aqui também. É realmente preocupante. Não vou chover no molhado, faço coro aqui com todos que comentaram sobre o quão preocupante é o fato de que a maior cidade mais próspera está na mão, está nesse cenário, né? E na mão desses candidatos. Acho que essa é a maior dor que a gente fica. Mas é importante a gente trazer um alerta aqui também. Esse final de semana, e aí eu vou trazer um outro evento aqui para essa discussão, para a gente pensar bem, nós tivemos uma influencer aí, uma pessoa, celebridade, que também postou uma foto junto com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa influencer foi cancelada. Ameaças de morte, ataques racistas e uma série de outras coisas. Então, nós estamos vendo um cenário que é um candidato, vamos tirar os nomes aqui, vamos olhar só os fatos. A gente tem um candidato de direita que levou uma cadeirada de um candidato de esquerda. A gente tem uma influencer que se declarou ser de direita e levou um cancelamento coletivo e ameaças de morte por parte de movimentos e indivíduos também de esquerda. Se isso fosse ao contrário, eu tenho certeza que o debate já estaria acontecendo para verificar quais são os elementos da ideologia de direita que fomentam a violência, quais são aí os... Tudo isso já estaria num debate que não é individualizado. Hoje, por ser uma agressão de candidatos e pessoas de esquerda contra a direita, o debate está individualizado no caráter, na índole dos indivíduos que perpetraram esse ato. Mas, se fosse ao contrário, a gente sabe muito bem. Isso já andaria para o campo das ideias e aí uma série de motivações aí para dizer, então temos que bloquear os perfis de direita que incitam ódio e coisas do tipo. Essa é uma análise que a gente precisa considerar também. É triste o que nós estamos vendo para o cenário aqui da cidade de São Paulo, mas é um fato que sim está acontecendo e vão ter desdobramentos aí, como a gente já está vendo na própria mídia. Henrique, eu vou discordar de alguns pontos. Primeiro, eu acho muito difícil cravar que o da Atena é um cara de esquerda. Ninguém sabe direito quais são as ideias políticas de José Luiz da Atena, que já passou por 11 partidos. Então é difícil cravar algo assim. Segundo elemento, também acho que não dá para cravar como a narrativa do Marçal ao sair do hospital, que é tipo, esses políticos que estão aí. O da Atena não representa esses políticos que estão aí. Ele representa, assim como o Marçal, um outsider, que não estava na política, que tenta entrar na política jogando no lixo, rasgando o que seria a etiqueta do debate. E isso eu queria chamar a atenção, porque a gente tem naturalizado uma ideia de que não ter etiqueta seria, de alguma forma, um sintoma de autenticidade. A gente vê que a etiqueta na política tem um papel civilizatório. Quer dizer, a capacidade de debatermos reconhecendo a legitimidade do pensamento do outro que discorda de nós. Quando a gente sai do debate político, quando nós rasgamos a etiqueta e entramos no vale-tudo do xingamento de um contra o outro, a gente perde as condições de fazer um diálogo qualitativo sobre o futuro comum que nós precisamos ter como sociedade. Então... E aí, a grande pergunta, Amanda, eu entendo o seu ponto, é de onde está vindo essa quebra de etiquetas? A gente pode... Tem dois caminhos. Ou a gente individualiza e diz que isso é uma questão do indivíduo, do candidato, ou a gente traz isso para um campo ideológico, ou talvez de uma construção de formação política. Se a gente vai individualizar, vamos individualizar para todos. Porque quando a gente tem expressões, pessoas mais figurantes da direita, a criminalização, vamos dizer assim, da ideia, do discurso, cai para o campo como um todo, não cai para a esquerda. Sim. E aí, no caso do da Atena, eu vou discordar para dizer que está muito claro nessa campanha, que foi uma surpresa
surpresa, inclusive para mim, do posicionamento à esquerda do Datena. Ele que propôs ser vice, né, na chapa do Boulos, ele que fez esse pedido, eu quero ser seu vice, também outras instâncias aí que ele se posicionou muito a favor do governo Lula, muito a favor das ideologias mais de esquerda também. Ele tem adotado ele não é uma referência nacional da esquerda, concordo com você, mas que ele tem se aproximado desse campo e tentado conquistar votos aí, isso sim. Composição política é algo que não faz alguém ser aderente a uma outra ideologia. Por exemplo, José de Alencar foi vice de Lula, não deixou de ser um empresário de direita. O Michel Temer foi vice da presidente Dilma, não se tornou um esquerdista por conta disso. O fato de ter uma negociação, de uma possível composição, não define a identidade política de um candidato. Ponto que, se me permitir muito rapidamente, minha tese é a seguinte: o que quebra a etiqueta política no Brasil é a incapacidade do nosso sistema político de responder aos anseios da população. Quando nós temos, por exemplo, candidatos acusados condenados muitas vezes por diversos crimes que acabam voltando ao poder, e esse tipo de situação que parece que as instituições não dão conta de limitar o crime e de fazer com que o Estado sirva para, de fato, entregar serviços públicos para o cidadão, isso tudo gera uma descrença que leva as pessoas a apostarem na quebra completa da etiqueta. E só mudaremos isso com uma decisão do cidadão. O cidadão precisa olhar para isso e dizer: se as instituições não estão dando conta, precisamos reformar as instituições e não derrubá-las como se a barbárie fosse a resposta. Exato. Aí, como diz o Mano, aí o eleitor começa a apostar no antissistema. Mas a minha pergunta é, Mano, afinal, então, o Datena é de esquerda ou de direita? Porque ele está muito próximo do Boulos, ele aparece várias vezes conversando com o Boulos, ele está alinhado nessa campanha com o discurso do PSOL. Então, ele é de direita ou é de esquerda? O que faz o candidato ser de direita e de esquerda? E já emendando, eu pergunto, os partidos de esquerda, se fosse agressão de um candidato de direita contra alguém de esquerda, estariam explorando melhor? A esquerda trabalha melhor a narrativa do que a direita? Queria que você analisasse isso e girasse depois o Kriegner. Pode dividir com os dois. Lembrando só que o Datena foi filiado ao PT por 23 anos, né? Então a salada partidária que ele fez nos últimos anos talvez não seja a melhor reflexão, porque a fidelidade maior dele foi ao Partido dos Trabalhadores. Ninguém sabe o que ele de fato pensa do ponto de vista de conteúdo programático de propostas. Quem é capaz de explicar uma proposta do Datena? Eu acho que nem ele é capaz de explicar uma proposta dele para a cidade. Exatamente, esse é um dos problemas dessa campanha eleitoral. A falta de ideias, a falta de propostas concretas para a cidade. E é disso que se trata quando a gente faz uma avaliação ideológica de alguém. Agora, sobre tradições políticas, quem consegue explorar melhor a narrativa num caso de vítima, eu diria que, historicamente, a esquerda consegue passar mais tempo no lugar de vítima. Mas isso é parte performática, ou seja, quando alguém que acabou de ser agredido com uma cadeirada sai do hospital distribuindo a metralhadora verbal para todos os lados, ele está saindo do lugar da vítima. Então, isso é uma construção que faz parte da própria construção discursiva do candidato. Ou seja, o Pablo Marçal não está mantendo o lugar de vítima nessa narrativa. Por isso, também não dá para dizer que ele é a vítima da história.